Muito bom dia a todos que nos acompanham em mais um Manhã Viva. Hoje falaremos sobre mais um tema interessante. A liderança, não aquela dos cargos ou dos títulos, mas a que inspira, motiva e transforma pessoas. O que faz de alguém um bom líder? Como liderar? Como praticar a arte da liderança? Quem vai nos ajudar a aprofundar melhor será o professor Alfredo Leite, licenciado em Psicologia, que vai nos trazer uma perspectiva prática, humana, à luz também da psicologia, para os nossos ambientes corporativos, de repente também familiares, nas instituições em geral. E também neste programa teremos uma rubrica com a doutora Alexandra, pediatra, sobre febre e convulsão febril. Uma preocupação muitas vezes dos pais, né? Quando tem ali o filho doentinho, com febre. Vamos saber também tudo sobre isso neste programa. Mas antes de começarmos a nossa conversa aqui com o professor, como habitual, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos o Espírito Santo nesta hora que nos conduza, aquele que nos dota de todos os dons, de inteligência, para que possamos sempre servir a Deus e ao outro da melhor forma possível. Pedimos isso por intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, muito obrigado. É uma honra estar aqui esta manhã. Fiquei agora a pensar que ia já acabar a liderança, mas afinal pensei que tinham contratado uma doutora com estetoscópio e tudo. Não fosse eu ter aqui um biribac, afinal é uma pediatra, tá bem? Mas está aí sempre, se precisar de alguma coisa, vai olhando para os meus sinais vitais. Não é? A especialidade dela com crianças, é com crianças. Mas nos ajuda. Eu tenho a mim o meu lado de criancinha também. Vamos lá. Vamos lá. O nosso tema, assim, sobre como ser um bom líder. O que caracteriza, né, ser um bom líder, diferentemente de um gestor ou de um chefe? Olha, é assim, eu, pelo pouco que eu estou aqui a sentir, sinto que aqui, no seu caso, terá aqui um líder. Porque está tranquila, está à vontade, está natural, e essa é a característica de um líder, colocar as pessoas assim. Enquanto o chefe, às tantas porque não pode ser despedido, ele é daqueles que só manda, não dá o exemplo, é aquelas pessoas que manda, que é chato, porque se calhar tem ali um papel qualquer na empresa que ninguém o pode pôr fora. Mas nós precisamos é de líderes, daqueles que inspiram e deixam as pessoas à vontade para as pessoas poderem seguir os seus dons, como usou há pouco tão bem essa expressão, o dom, não foi? É isso, um líder é isso, um líder é isso. Muito mais bem. Líderes, menos chefes, é o que nós precisamos. Isso mesmo. E não é só uma questão de semântica, é mesmo na prática. Ainda porque tem um olhar para o outro de serviço e de algumas competências que não sim. são centralizadas em si. Então, Perfeito. Quais são essas competências que um bom líder pode desenvolver? Que bom, indo por aí, esse olhar para o outro, esse ver o outro, esse enxergar o outro, uma palavra tão bonita, não é? O enxergar o outro é muito importante. Portanto, olhar para o outro não apenas como mais um número, mas como uma pessoa. Ter esse espírito de missão, de estar aqui para tentar fazer alguma coisa diferente e não ser apenas mais um. Essas são algumas características que um bom líder deve ter. É claro que o líder tem que estar atento também às necessidades da empresa, digamos assim, às necessidades de quem está acima dele, porque há vários tipos de liderança, mas olhar para as pessoas como pessoas, eu acho que faz toda a diferença. E é fundamental. Sim, tem que ter esse equilíbrio de olhar o aspecto da empresa, mas também o aspecto da sua equipe. Com certeza, né? Não é fácil, claro que não. Sempre que nós falamos em equilíbrios, ainda há pouco me diziam, responda curto, mas não muito longo, longo, mas não muito curto. O equilíbrio não é fácil, mas pelo menos as pessoas que têm a noção de que esse equilíbrio é importante, elas já estão um bocadinho à frente das outras. Agora, claro, falhando, por vezes falham, mas para isso é que serve também o nosso recolhimento, o nosso chegar a casa como líderes, pôr a mão na consciência e pensar o que é que eu hoje fiz de mal, podia ter feito melhor, ontem não cumprimentei aquela pessoa, se calhar vou cumprimentar, hoje pus os interesses mais financeiros da empresa à frente, mas se calhar amanhã vou fazer diferente, e assim vamos avançando também na vida, com esse equilíbrio. Isso, e um equilíbrio que vem
de um conceito que muitas vezes se fala tanto, a inteligência emocional. Muito bem, muito bem. O que é? Porque muitas vezes cai assim num senso comum, inteligência emocional. É verdade. Em inteligência emocional, eu penso que cada vez se fala mais, e ainda bem. Há dias estive, felizmente, convidado no programa do Paulo Moreira, que é um português psicólogo, licenciado em Psicologia, uma grande referência na inteligência emocional aqui em Portugal. Cada vez se fala mais da inteligência emocional e ainda bem. Mas inteligência emocional não é apenas a pessoa controlar-se. Não é isso. Isso é muito raso para um conceito tão complexo. Então, inteligência emocional é mesmo um combo de competências que incluem o autocontrole, mas também a empatia, também o trabalho de equipa, que é o que permite este programa acontecer. A gestão das emoções é muito complexa, por isso o conceito ainda bem que está presente, porque veio trazer às pessoas a noção de que se devem controlar, devem perceber mais ou menos como é que o outro está a sentir, agir em conformidade, mas mais do que isso, serem empáticas, fazer autogestão, colaboração também, trabalho de equipa. Por isso é bom que se fale cada vez mais de inteligência emocional. E também para dizer depois outra coisa, nós já percebemos que apenas a inteligência como estava definida há uns anos, aquela inteligência do QI, coeficiente de inteligência, não chegou para a felicidade. Portanto, nós temos líderes extremamente inteligentes desse ponto de vista, por exemplo, que tiveram muito boas notas na escola, por exemplo, mas que depois têm uma vida familiar má. E isso não é inteligência emocional. Ou até crianças e jovens que estudam, têm bons resultados na escola, mas depois são ansiosos. Isso não é inteligência emocional. Então a inteligência emocional é isso. Não vamos olhar só para o QI, vamos ver também a parte das emoções. Perceber o outro, perceber como é que a emoção do outro impacta em mim, perceber como é que eu estou a sentir também e agir da melhor forma no meio disso tudo. E acredito que seja algo que se forma desde casa, né? Desde da escola, de casa, porque um bom exemplo é esse. Às vezes um ótimo aluno, sempre as melhores notas, mas também quando chega no mercado de trabalho, não sabe se relacionar, não sabe trabalhar em equipe. Exatamente. E, infelizmente, eu sei que estamos a ver isso cada vez mais. Nós vamos a empresas. O meu projeto tem uma parceria com uma empresa que é a SetNow, que dá formação em empresas. Nós estamos nas empresas e nós sabemos que nas empresas há um déficit de pessoas proativas, capazes, que não precisem dos pais para os ir levarem à escola, que não precisem de alguém para lhes resolver os problemas, e isso faz falta. Se me perdoar a comparação, é como um menino que já temos ali, nesta altura de Reis, ele está ali deitado. Aquilo não é um berço, mas está ali deitado, não é? Uma manjedoura. Sim, mas ele está ali deitado num sítio onde o puseram. E aquilo é a base. E essa base pode ser a casa, claro que sim. E quanto mais nós, aos nossos filhos, formos dando também essa oportunidade deles conviverem com as outras pessoas, deles errarem, para poderem acertar, mais nós vamos desenvolvendo essas competências para que eventualmente no futuro eles possam ser uns bons líderes. Eu há bocado fui injusto porque disse que os chefes é porque não eram despedidos, mas também é verdade que às vezes há chefes que são chefes porque também não aprenderam mais. Há chefes que são chefes porque também ninguém lhes deu outra oportunidade de crescerem nesse outro lado deles. E isso também é uma coisa que faz falta, e claro que a casa é um sítio muito forte onde trabalhamos isso. Sim, e outro aspecto do líder é exercer a escutativa, que não é simplesmente parar para ouvir. Muito bem. É ouvir, mas depois disso, que se põe a escutar o outro. O que fazer? Perfeito. Na empresa, na SetNow, nós temos... Eu sou licenciado em Psicologia. As minhas colegas trabalham em empresas. E é diferente, nós complementamos. Eu trago essa escutativa. Eu aqui estou a escutá-la. E tenho dificuldade em estar nesta sala sem estar a escutar a pediatra também. Já está assim com o seu olhar mortiço, um bocadinho para o infinito. O meu amigo aqui atrás, também estou a escutá-lo. Ali o meu amigo no telemóvel, também estou a escutá-lo. Isto é uma capacidade que as pessoas têm. O escutar não é só fala lá. É estar atento às outras pessoas. A psicologia ensina-nos isso. A escuta ativa, que é estar atento às outras pessoas, pôr as outras pessoas com capacidade de também perceberem que alguém as está a escutar, que isso faz toda a diferença. Faz falta. Nós vivemos num mundo tão apressado, já ninguém tem tempo para escutar ninguém. Andamos aí a cruzar-nos como se fôssemos só mais um. E não pode ser. Nós temos que saber parar um bocadinho e então lá, diga lá, qual é a sua opinião? E isso é importante. Escuta ativa. E os bons líderes têm isso. E têm isso naturalmente. E porque nós estamos atentos às pessoas que tiveram sucesso, o que é que elas fizeram?
olha, esta pessoa não tirou nenhum MBA em gestão, nem nenhum curso superior em gestão, mas é uma pessoa que escuta naturalmente e é um líder. E pode ser um líder da sua associação, um líder da sua família. Então, se esta competência foi importante, vamos levá-la também para a liderança empresarial, escuta ativa. E escuta ativa também não é no sentido de, assim, eu já estou me segurando para querer dar resposta, porque eu sei tudo, eu já quero responder, eu já quero dar o caminho para a pessoa. Não, porque às vezes é muito mais sobre o outro do que a gente mesmo. Tem toda a razão. Essa é uma das áreas em que eu ainda, porque também sou um jovem, não é? De 28 ou 48 agora? Sou um jovem de 49, acho que já sou 49. Também estou nesse trabalho, porque eu felizmente trabalho muito e há muitos anos e tenho sempre muitas respostas, mas tenho que fazer esse trabalho interior também de dizer assim, calma, agora a pessoa não quer uma resposta, ela precisa realmente ser escutada. Eu tenho que me pôr numa posição, então vá, fala lá. E não interromper realmente, e esse é um trabalho que eu tenho que fazer, porque os seres humanos organizam-se muito a falar. Portanto, é como se o cérebro fosse aqui um novelo de lã e nós vamos desfiando esse novelo de lã falando. Então, para falar, nós precisamos que alguém nos escute. E isso é uma competência que nós podemos treinar. Interessante. E existem também algumas armadilhas que pode ali pegar o líder, ou seja, assim, que na sua postura mesmo, que pode enfraquecer a confiança, a sua credibilidade diante da equipe? Muito bem. Eu lembro-me de duas. Coerência, a falta de coerência. O líder que diz, temos que ser motivados, mas diz assim, nós temos que ser motivados. Acontece muito, não é? Coerência, a falta de coerência. E depois outra que pode ser, por exemplo, o líder não ter essa capacidade de se controlar também a si. Essa é uma grande armadilha. Quantos líderes não entram em burnout? E isso para mim é já um mau líder. Mas aconteceu-lhe, está bem, mas ele devia ter tido essa capacidade. Então essas são as duas grandes armadilhas. Se eu pudesse juntar uma terceira, ego. Ego. É quando o líder se acha, né? Está-se achando. Sim. E isso é a primeira vez, primeiro passo para tropeçar. Esse ego desmesurado que muitas vezes os líderes têm e que pode ser uma armadilha terrível. Sim. Isso é algo, então, que o professor leva a workshops, formações nas empresas e até nisso... Qual o exemplo se repete de bons líderes que marcam as pessoas? Falando em exemplos e mantendo sempre... obviamente o sigilo, mas claro. por exemplo, sabe que na minha área as formações, as palestras, os workshops são difíceis de ser avaliados. Deu resultado, não deu resultado? Às vezes são apenas palavras. Quando aquilo não funciona, são apenas palavras. Nós agora estamos com uma ideia inovadora, acreditamos que sim, dou aqui em primeira mão para a Manhã Viva, que é pequenas formações de 45 minutos. Acabou essa coisa do 8 horas, 19 horas, é fundamental, mas nós agora temos shots de 45 minutos, práticos, curtos, incisivos. Tentar perceber assim, naquele pouco tempo, o que é que aquela pessoa pode mudar e tentar nos dar o maior número de ferramentas e de materiais. Exemplos. Uma coisa muito simples. Eu tenho uma pessoa que vai falar em público e a pessoa é inteligente e pede ajuda para melhorar as suas competências para falar em público. E nós temos 2, 3, 4 reuniões online, tratamos dos temas como deve ser e essa pessoa vai falar em público com sucesso. Portanto, este é um exemplo concreto que nos acontece. Pessoas que têm uma necessidade específica, como, por exemplo, ir a palco, apresentar as suas ideias. Então, isto é um exemplo que nós podemos ver acontecer com frequência. Porque há pessoas que pensam que, por exemplo, falar em público é natural, outros que não ligam nenhuma, vão para lá falar despreparados e depois fica uma seca. E depois há uns que pensam, não, eu vou ter respeito pelas pessoas, vou-me preparar, vou fazer o meu trabalho de casa. Esse é um exemplo. Sim, sim. E hoje em dia, sobretudo com as redes sociais, quantas pessoas são influencers, então exercem alguma liderança? Estamos no ambiente digital que desde pequenos empreendedores até os grandes influencers também se utilizam nessa liderança no digital, mas também é preciso ter algum cuidado? Quem é o influencer e também quem segue? Eu nisso acho que tento ser implacável. Mal de mim estar a falar de inteligência emocional se eu não tiver alguma, mal de mim estar a falar de falar em público se eu não souber falar em público. O sucesso deixa marcas. E se as pessoas se procuram formar junto de pessoas que não têm experiência, mas que têm apenas um jeitinho para as câmaras,
esse erro é o erro das pessoas. É que eu digo, nessa empresa, na Setnal, nós temos 3 pessoas. Sou eu e mais 2 pessoas. Somados temos muitos anos de experiência do terreno. Eu não como empresário, como licenciado em Psicologia. Elas mais nas empresas. E nós temos que escutar quem está no terreno. Porque senão hoje é fácil. Repare, nós aqui, porque temos este aparato, passamos para as pessoas alguma credibilidade. Porque o ser humano é assim. Esta caixinha é mágica. E então aparece um miúdo que nunca subiu a palco e a dizer 3 ou 4 coisas avulso que pesquisou na net. E nós daqui a bocado andamos a aprender na net e a aprender no chat GPT e a aprender na net e o mundo vai ficar uma porcaria. Porque as pessoas depois vão perceber. Os textos já não têm humanidade, as perguntas não têm humanidade, o palco já não tem humanidade nenhuma e isto não vai funcionar. Então nós precisamos realmente que as pessoas, quando falam das coisas, tenham algumas provas para trás. Não temos que ser todos bons em tudo, nem perfeitos. Pelo contrário. Mas repertório de vida é algo que não se ganha assim com a internet, adoro, né? Exatamente. Repertório, bagagem de vida, experiência, que é isso que vai ser o autêntico, né? Quando a gente se comunica. E espero que o ser humano não perca essa característica de perceber esse autêntico e esse repertório de vida, porque esse repertório de vida nós temos que fazer. Nós temos que ter mais manhãs vivas, mais tardes vivas, mais noites vivas e mais consultas vivas. Então, falando agora nas consultas vivas, que o professor já mencionou, aqui a doutora Alexandra, pediatra, todo mundo deve estar assim, deixa eu ver o rosto dela. Existe. Então, nós já está ali com o estetoscópio e tudo. Nós vamos dar uma pausa bem rápida aqui na nossa conversa sobre liderança, para eu ter ali com a doutora Alexandra, a fim de falarmos sobre febre, convulsão febril. Afinal, liderar também é cuidar da saúde dos nossos. Alta liderança. Muito bem. Então, conforme prometido, estamos aqui com a doutora Alexandra, pediatra, para falar temas pertinentes às nossas crianças, que sempre preocupam aí os papais, como a febre e a convulsão. Então, para começar, doutora, bem-vinda, muito obrigada a sua presença. O que é exatamente a febre? Em que momento podemos dizer que uma criança realmente está com febre? Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Poder estar aqui e poder passar informação às pessoas é muito importante, porque hoje em dia existe muitas vezes muita informação, mas dificuldade em triar a informação que nos chega. E a febre é efetivamente um dos, digamos assim, dos assuntos sobre os quais os pais acabam por ter alguma dificuldade. Mas na realidade a febre é apenas uma subida da temperatura normal do corpo. Portanto, uma subida que é determinada pelo próprio organismo, ou seja, uma resposta biológica e que depois leva então à elevação dessa temperatura e que geralmente faz parte de uma resposta também inflamatória, não é? Portanto, a sua segunda questão já é uma questão um pouco mais difícil de responder, que é a questão, então, quando é que uma criança tem febre? Todos nós, geralmente as crianças até têm uma temperatura um pouco superior à dos adultos, mas na realidade cada um de nós tem a sua própria temperatura, mas não era muito prático estarmos a determinar qual é que é a temperatura de cada pessoa. E então temos que reunir, por assim dizer, um consenso, não é? Exatamente, e então é mais ou menos consensual e do ponto de vista de definição, e vamos tirar disto os bebés com menos do que 3 meses, porque são um grupo à parte, mas acima dessa idade vamos tomar como um ponto de partida os 38 graus centígrados. E não nos podemos também esquecer de que a temperatura varia consoante o local onde nós a medimos. Portanto, podemos ter temperatura axilar, auricular, não é? Ou retal, e cada uma dessas também tem o seu próprio parâmetro. De qualquer das formas, para o fim da conveniência, vamos aqui estipular os 38. Certo. E uma preocupação muito frequente, porque os miúdos muitas vezes fazem febre constantemente. Então, por que isso acontece? É sempre sinal de algo grave? Como despreocupar um pouco agora os pais?
Os pais, por norma, são pessoas preocupadas. E faz parte da bem. Identidade, né? Não, e ainda bem, porque Sim, na claro. realidade, portanto, querem e têm receio que os filhos estejam doentes, não é? E querem o melhor para eles. Claro. Mas a febre é um sintoma. E se nós formos pensar um pouco, às vezes, perante a maior parte das infecções, que são infecções na criança, são muito frequentes as infecções virais, a febre é a única maneira que o organismo tem de se defender deste tipo de agressão. Portanto, é uma resposta que, digamos assim, o intuito é até travar um bocadinho a replicação dos vírus e tudo, que se replicam melhor a temperaturas mais baixas. O que acaba por acontecer é que, como as crianças mais pequenas, principalmente as mais pequenas ali até aos 2, 3 anos, ainda não tiveram contacto com muitos vírus, portanto, quando entram na creche, geralmente a partir dos 6, 7 meses, 1 ano, então vão começar o seu percurso de infecção, sobre infecção, sobre infecção, e então há um padrão ondulante, que é, como a maior parte das infecções acabam por dar uma elevação da temperatura, então a criança tem febre. Depois a febre baixa, mas passado que uma semana já está com outra infecção. E depois, passado 2 dias, baixa, volta para a creche e apanha outra. E depois as pessoas ficam na dúvida, alto lá, será que isto é uma coisa prolongada e é sempre a mesma doença? Na maior parte das vezes não. Sim. São várias pequenas doenças sucessivas. E quais são essas doenças e que causam as febres em geral? Felizmente, a maior parte das doenças que acometem as crianças são doenças virais. Portanto, nestes vírus, a grande parte é respiratória e principalmente numa altura de inverno, as chamadas constipações, depois as bronquiolites, não é? E depois temos as gastroenterites, que mais para o caso das diarreias, mas são todos este tipo de infecções que acabam por, digamos assim, afetar as crianças. Se nós, às vezes, uma ideia que eu costumo dar aos pais é que num período de inverno nós podemos ter cerca de 6 a 8 infecções respiratórias, o que dá às vezes 2 por mês. Portanto, uma criança quase que parece que nunca deixa de estar doente, e às vezes isso deixa os pais um pouco em pânico. Então é bom dizer que é algo normal, comum, que aquela criança não tem nenhuma doença assim muito mais grave, que é algo normal. É assim, eu particularmente não gosto muito de dizer normal, porque isso parece que nós estamos a dizer que não valorizamos a queixa da pessoa. Portanto, o que eu costumo dizer é que é habitual que isso aconteça e que se a criança, durante os intervalos das infecções, estiver bem, estiver a crescer bem, estiver ativa, recuperar o peso, que às vezes é o trajeto normal, e é bom porque significa um sistema imunitário também a construir-se. Sim. E de imediato é bom já logo medicar ou esperar? Qual o momento que entra para a medicação e também para recorrer ao médico? Do ponto de vista de medicação para a febre, nós temos essencialmente aqueles produtos que nós chamamos de medicamentos, que são os antipiréticos, ou seja, que vão descer a temperatura, que são, o exemplo para as crianças, o mais comum é o paracetamol, e depois também podemos ter o ibuprofeno, mais geralmente utilizado como alternativa. Agora, o problema é que os pais têm muito medo da febre e particularmente têm medo que a temperatura atinja, se nós não atuarmos de imediato, a temperatura vai atingir aquele valor e depois o que é que a gente faz? Pronto. E na realidade, uma coisa boa da febre é que a febre não sobe acima daquele valor que é determinado pelo corpo. Ou seja, é próprio daquela criança. Que é próprio não só da criança, como da doença, eventualmente do bicho está a causar, mas não sobe além daquele valor. O que é diferente de uma hipertermia, em que a causa vem de fora. Por exemplo, os golpes de calor. Aí podemos atingir temperaturas altíssimas e aí pode haver dano. Claro. Mas na febre não. Portanto, nós não temos que tratar a febre. Nós temos que tratar o desconforto da criança. Uma criança que está com 38,1 a saltar, a pular, a comer bem, porque é que nós vamos dar-lhe medicamento? Não faz sentido. Porque vamos baixar a febre para quê? Não há necessidade. Uma criança com 37,9
que ainda não está nos 38, mas que está sentada, não está ativa, que está, se calhar já precisa de um paracetamol. Portanto, temos que ter um certo tato também nesta utilização. E então sempre é bom ter essa medicação em casa? Ou sim, essas básicas tudo bem ter em casa? Sim, geralmente a maior parte das pessoas tem sempre o paracetamol em casa, depois o ibuprofeno já vai variar um pouco também com as necessidades da criança. Também deve ser dito que às vezes algumas crianças toleram melhor um do que outro e às vezes a gente tem que ter opções nesse campo, mas a realidade é que é daquele tipo de medicação que convém ter. E, para não entrarmos em pânico, também convém termos as doses certas, porque às vezes os pais esquecem-se, não veem as crianças a crescer e a aumentar de peso e às vezes, passado algum tempo, já estão a dar uma dose que não é a dose adequada para o peso da criança e então temos que ir regularmente também ajustando. Muito bem, muito esclarecedor mesmo, sim, para a gente, né, não trazer tantos alarmes na hora da febre da criança. A gente vai voltar com a doutora Alexandra, assim como com o professor Alfredo, na segunda parte do nosso programa Manhã Viva de hoje. Fique aí, até já! Estamos de volta ao segundo bloco do Manhã Viva de hoje, já emendando aqui a nossa conversa com a doutora Alexandra Luz, que vem nos iluminar os pais sobre febre, convulsão febril. E começa por perguntar por que é tão frequente nas crianças ter as febres, ter essas doenças típicas? Porque é um público com muito mais frequência de febres. Exatamente porque crianças são pequenas e ainda têm os seus sistemas imunitários em construção. Geralmente, os bebés pequeninos, isto é uma ideia interessante, os bebés pequeninos ainda recebem alguns anticorpos por parte da mãe. Durante a gravidez, a mãe passa anticorpos que vão diminuindo até a volta dos 6 meses e nessa altura é quando o bebé começa a produzir os seus próprios anticorpos. Anticorpos esses que combatem as infecções, mas nunca tiveram contacto com nenhuma infecção, porque estão resguardados em casa. Depois, quando entram para a escola, ou quando têm mais contactos, porque até os próprios pais, isto é como tudo, até os próprios pais podem trazer vírus para casa. Quando começam a ter esses contactos, então o sistema imunitário começa a reagir e grande parte das doenças infecciosas nos miúdos pequenos acaba por causar febre, que é um mecanismo de resposta. Portanto, é por isso que a febre é mais frequente nos miúdos mais pequenos. Certo. E, além da febre, uma preocupação é convulsão febril. É algo frequente? O que causa? Como reconhecer? O que fazer? Reconhece-se bem. Mas, na realidade, portanto, as convulsões febris, eu diria que representam menos do que 5% dos episódios, ou seja, não são uma coisa assim tão frequente. E o que é uma convulsão febril? Uma convulsão febril é quando realmente existe uma descarga anómala elétrica no cérebro e este cérebro então reage com a convulsão, que geralmente no caso das convulsões febris, portanto o mais frequente é ter movimentos rítmicos dos membros superiores, membros inferiores, às vezes tem algum grau de revolução ocular, babarem-se, portanto, um pouco, e a criança fica um bocadinho neste registro, geralmente, e eu sei que isto vai parecer imenso, mas as convulsões febris as mais frequentes são as simples e duram menos do que 15 minutos. Só 15 minutos é uma eternidade, claro, para um pai, para uma mãe que nunca viu uma coisa daquele género e de repente tem um miúdo nos braços a fazer movimentos e tudo. Portanto, é um evento positivamente aterrador para a maior parte dos pais que o experiencia pela primeira vez, mas felizmente, isto é importante transmitir, as convulsões febris são benignas. Convulsão febril implica exatamente não haver patologia, ou seja, não haver outro tipo de patologia a causar aquela convulsão. E daí fazer-se a distinção entre uma convulsão febril, que é essa que é benigna, e uma convulsão em que, por acaso, há febre.
Tá Sim, bem? e então qual a diferença para se reconhecer? Pronto. Então, as convulsões febris geralmente são convulsões que surgem quando a febre inicia, geralmente são mais frequentes. Às vezes a primeira manifestação da febre é a convulsão. Ou seja, a criança anda ali a pular toda contente, de repente fica um bocado mais parada, tem a convulsão, nós nem sabíamos que ela tinha febre e depois constatamos que tinha febre. Pronto. Duram menos do que 15 minutos. A criança recupera sem nenhum, digamos assim, sem nenhum problema, ou seja, não fica com nenhuma, digamos, sequela desta convulsão e não tem relação, geralmente não se repetem, é raro repetir-se, embora possa acontecer no mesmo episódio, e não traduz risco maior de poder haver uma doença, uma epilepsia, que às vezes é digamos assim, a preocupação dos pais. Sim, porque ver aqueles sinais acha logo epilepsia. epilepsia. Pronto. E na realidade as convulsões febris são relativamente frequentes e até podem voltar a acontecer em 1/3 das crianças que têm uma primeira convulsão febril noutro episódio de doença. Entendi. Então, o que fazer? É esperar ou não? Ninguém consegue esperar. Ninguém consegue. Ou ligar logo também pro 112. sim. E também não está indicado, pronto, numa situação desse género, aquilo que nós devemos fazer é, primeiro, garantir que a criança está num sítio seguro. Está bem? Ok? Porque ela pode estar a começar a convulsivar em cima de uma cadeira, sentada numa cadeira, e isso pode fazer com que caia no chão. Portanto, a criança deve estar num sítio seguro. Se eu tiver acompanhante, eu devo dizer a outra pessoa, não devo deixar a criança, mas devo dizer para ligar o 112. E uma coisa que é muito difícil, mas que é extremamente importante, olhar para o relógio, que é para sabermos a duração, porque aquilo vai parecer horas. Para um pai ou para uma mãe, parece horas. E é importante a gente ter noção. Ligamos para o 112, não fazemos nada, como por exemplo, são coisas que se diziam antigamente, pôr uma colher dentro da boca para não enrolar a língua, ou então tentar dar alguma coisa pela boca, até se constatamos que a criança tem febre. Porquê? Porque a criança pode se engasgar, pode aspirar aquilo, ela não está consciente. Portanto, não pomos nada dentro da boca, ligamos para o 112, se tivermos que ser nós porque não temos ninguém, portanto, temos que deixar a criança num espaço seguro, agora já temos telemóveis, também é mais fácil, e seguimos as orientações. Num espaço seguro e também numa posição de segurança? Sim, pode ser virada para o lado esquerdo, certo, mas a maior parte dos pais, às vezes nem pensa nisso. O importante é estar num sítio onde não se possa magoar, se tiver ajuda, chamar, olhar para o relógio e seguir as indicações. Muito bem. Então, brevemente, doutora, assim, deixar uma mensagem assim, para tranquilizar o que os pais nessas horas de febre, de convulsão, assim, como agir, como não se desesperar, se é que é possível. Não é, na primeira vez, de facto, não é possível. Às vezes as pessoas fazem uma coisa que, no caso das febres normais, que não vai traduzir nada, que é têm medo das convulsões, então dão o Benuron. Quando a temperatura está a subir, assim, pode ser que ela não faça uma convulsão, pronto, e isso não está indicado, principalmente numa criança que não tem antecedentes de nada, porque, e isto é importante em relação à febre, o nosso termostato, se estiver programado para chegar aos 38, aos 39,5, se eu der o Benuron, ela vai continuar a subir até aos 39,5. E só depois de atingir é que a medicação começa a fazer efeito. E isso é um problema às vezes que os pais notam porque ficam com receio. Estou a medir, dei o medicamento e a temperatura ainda está mais alta. Não está a fazer efeito. Entendi. Calma. Temos que esperar meia hora. Claro, não vamos esperar no caso de uma convulsão. Claro. Estamos a falar da febre. E voltar a medir porque provavelmente já vai estar a descer. Ótimo, muito obrigada, doutora Alexandra, por esses esclarecimentos. Eu vou voltar ali para a sala de estar para a gente voltar a falar de outra forma de cuidado, a liderança, com o professor Alfredo. E você aí que nos acompanha, em breve mais rubricas sobre saúde e bem-estar. Muito bem, voltamos aqui à nossa sala de estar com o professor Alfredo, com o nosso tema principal do dia, a liderança, como uma liderança pode inspirar, motivar pessoas, seja no nosso contexto profissional, social, familiar, enfim.
de volta, né? É isso mesmo, muito bem. Então, também fiquei a pensar, assim, a liderança é algo nato ou algo que se desenvolve? Boa pergunta, sim senhora. Eu acredito que é assim, todos nós nascemos com algumas competências, com alguns talentos, mas eu sou a favor daquelas pessoas que acreditam que podem melhorar um bocadinho mais sempre, esse tal mindset de crescimento. Por isso, a minha resposta iria para podemos melhorar, independentemente de termos ou não mais essa tendência, nós devemos no dia-a-dia melhorar isso. Por isso é que eu acredito em contextos de formação, onde as pessoas podem aplicar o que aprendem e melhorar as suas competências. Por isso acho que sim, comunicação nós podemos melhorar, liderança nós podemos melhorar. Agora é claro, quem está nos contextos, olhando para as pessoas, sabe que há uns que se destacam mais por terem essas competências um bocadinho mais evidenciadas. Mas nós podemos sempre melhorar, eu acredito nisso. Sim. E assim, fugindo um pouco aqui do que mas me surgiu assim uma questão. Porque a gente pode falar de liderança, assim, no contexto profissional, nas grandes empresas, grandes instituições, mas um exemplo concreto que eu vejo assim de muitas pessoas com seus pequenos negócios. Muito bem. Até assim, brasileiros, outros imigrantes que muito bem. Aqui em Fátima mesmo, assim, quem tem seu estabelecimento comercial, estética, manicure, então acaba exercendo ali uma liderança. Mesmo com aqui, certeza. de forma assim mais pontual. Mas então, como exercer isso também numa microempresa, digamos assim? Olha, eu há pouco... Às vezes é eu empresa, que é a pessoa sozinha. Exatamente. Eu há pouco até como é comum em mim, que eu falo bastante, quem fala muito às vezes engana-se, não é? E há pouco acelerei-me e falei, quando foi a sua deixa final, eu falei em autoliderança. Mas depois, quando acabou de falar, eu percebi que estava a falar da saúde dos filhos. Porque a sua deixa para a doutora foi muito boa. Foi, liderança também é nós tomarmos conta da saúde. E eu disse, autoliderança. Um líder também é uma pessoa que tem cuidado com a sua vida, mas depois falou nos filhos. Isso. Pronto, tudo bem. Eu pensei, caramba, não devia ter dito autoliderança. Mas isso tudo é um grande exemplo. Um pequeno empreendedor, um pequeno empresário, é realmente um líder e deve ser um líder. E, inclusivamente, para esses, eu até lhes dizia, porque dá para todos, não se esqueçam que há altos e baixos. Ninguém consegue acordar à segunda-feira de manhã um grande líder, ir até terça-feira como um grande líder, quarta-feira um grande líder e sexta-feira um grande líder. Às vezes as pessoas não estão para aí viradas e isso é normal. Como também é normal, e eu gosto da palavra, ao contrário da doutora que fugiu da palavra normal, também é normal a pessoa, por exemplo, ser um excelente líder no seu emprego, mas depois chega à casa e nem é um bom líder. Portanto, a liderança não é um todo. Eu posso ser líder num lado e no outro lado não ser. Isso pode ser mau, porque eu às vezes até precisava ser outro líder, mas noutros contextos eu posso simplesmente ser liderado. Então é assim. E esses micro e pequenos empresários dão uma grande lição e eu tenho a certeza que muitos desses, os que vão continuando, porque não é fácil, se tivessem uma oportunidade, por exemplo, de ir esfiar uma empresa, eles poderiam conseguir, porque têm essas características de líder. Só que a vida levou-os para uma liderança no seu próprio projeto. Mas eles poderiam ter competências até para serem líderes de um país, por exemplo. Olha só. É verdade, sim, senhora. E é bom que as pessoas pensem nisso, porque no caso que falou, por exemplo, de quem veio do Brasil, quem já mudou de país sabe que não é fácil. Não é à toa que aquela música dos Napa teve tanto sucesso. Um sol diferente, está a ver qual é a música? O Deslocado, e muito sucesso no Brasil também. Muitos brasileiros a cantar essa música, porque o espírito do deslocado não é fácil. Não. Mudar de casa, mudar de país, mudar de clima, ninguém acerta com o nosso nome. Graziquê. Então, esses pequenos líderes são... Eu dou muito valor a esses pequenos líderes, porque lá está, uma pessoa que atinge um patamar de liderança numa grande empresa, tudo bem, tem as ferramentas, tem os auditórios, tem as formações, paga os melhores palestrantes e às vezes aquela pessoa que trabalha sozinha, essa tem outras dificuldades e tem que ser um líder de si próprio, muitas vezes, o que é um grande desafio. Um líder de si próprio. Então, seja na pequena empresa ou nas maiores, também cada líder, cada organização deve ter bem claro
bem esclarecidas os seus valores, Exatamente. propósito, missão, para poder conseguir também alavancar o negócio, mas também trazer a equipa junto. Cielo, falou aí em palavras que, infelizmente, parece-me que caíram em alguma desgraça, como a palavra propósito. Penso que, infelizmente, foi, de certa forma, raptada essa palavra por alguns gurus motivacionais que a usam como uma bandeira. Mas a palavra é fundamental do ponto de vista psicológico. O ser humano precisa ter um propósito. Essa tal da dopamina, que é uma coisa que dentro de nós que nos faz andar, ela precisa de um objetivo, de uma meta. E isso é um propósito. E veja, por vezes é difícil nas empresas nós dizermos é preciso que aqui as pessoas percebam qual é o propósito, se elas nem na sua vida pessoal o têm. Muitas vezes até as empresas se aproveitam disso. Algumas empresas, deixam-me apanhar aqui um conjunto de pessoas que nem têm grandes valores, propósito, não têm valores pessoais, e depois a empresa pega neles e acaba por os sugar e transforma-os, e eles ficam apenas com o espírito da empresa. Eu penso que isso não é positivo. Isso tem o seu lado tóxico. Uma empresa tem que ter os seus valores, tem que ter orgulho nos seus valores. Uma pessoa que já que lá trabalha tem que os assumir também, senão arranja outro emprego. Assume aqueles valores, mas não deixa de ter os seus valores pessoais. E às vezes até pode haver uma colisão entre valores. Cá estamos para enfrentar isso. Mas nós precisamos de mais pessoas assim. A liderança não é só do empresário, como disse bem, também é do microempresário. A liderança também é na família. Um líder também é um pai que diz: o miúdo está com uma convulsão, calma, vamos nos organizar, calma, vamos pôr aqui uma almofada no miúdo, calma. Isto é um líder também, não é um pai que o miúdo tem 39,5 e perde a sua calma. Não, professor, exerceu bem a escutativa. Com certeza, não, até porque eu estava sempre à espera e sempre com a esperança que a doutora ainda regresse para dizer que, no meu caso, 37,5 é muito complicado. Mas é verdade, sim, senhor. Mas no meu caso, não sei se há respaldo científico, 37,5 já não consigo mexer. É como se tivesse 88 de febre. Mas a doutora não falou nesse tema. Pois é, fica para a próxima. É verdade. Mas é nesse aspecto, também pegando lá a expressão que o professor usou da autoliderança. Boa. Porque antes de assumir os propósitos da empresa, da organização, também essa gestão de si, né? Das suas emoções, do seu projeto pessoal, onde quero ir, o momento que vê que também tem que parar, que se cuidar. Perfeito, isso é fundamental. Eu estou aqui com uma dificuldade enorme para não falar de um tema, mas já que vou aproveitar que estou no ar para milhões de pessoas, eu tenho que trazer este tema. Às vezes, nas equipas de futebol, o que falta não é só mais tática, nem mais técnica. É também aqueles jogadores terem exatamente a noção do peso da camisola que estão a vestir para assumirem a responsabilidade. E assumirem a sua responsabilidade, a sua autogestão. E, por exemplo, se vão sair à noite, está contrário a essa autogestão. No caso, pronto, fechando aqui o capítulo do futebol, fica aqui um recado para o meu clube. Organizem-se, pá, nomeadamente a partir... Não, vamos começar com o futebol. Peço desculpa. Voltamos atrás. Nós, pronto, vamos fazer um corte mesmo agressivo. O burnout, que é extremamente grave, que inclusivamente algumas pessoas usam a palavra erradamente, dizendo, por exemplo, burnout parental. É mentira. O burnout é profissão e é profissional. O caso do burnout é um caso que... O burnout, quando se instala, já não há muito a fazer. Já está. Então eu alerto aqui os líderes. Muito trabalho, horas de esforço, muita dedicação à empresa. Tudo bem, mas cuidado com o burnout. É uma exigência também nossa, deve ser uma exigência nossa, mantermos a nossa sanidade mental. E é importante que as pessoas percebam isso, porque depois nós temos família, não é? E depois nós temos também amigos, e nós temos também a nossa vida. Então, isso que falou é muito importante. Essa autoliderança também passa por manter a minha sanidade mental. Eu hoje dei uma formação para professores, e uma professora, eu perguntei quais eram os problemas que naquela escola existiam. Ela perguntou se eu tinha 4 dias para falar nisso, e depois houve uma pessoa que disse assim: a saúde mental da direção. Porque a direção também tem os seus problemas. Sim. E a direção também recebe pressão por parte do Ministério, depois a direção
põe pressão nos professores, mas os líderes também têm essas questões. Então, todas as pessoas que chegam à frente, que trabalham numa liderança, numa pequena, numa média empresa, devem acautelar também a sua saúde mental. E muito bem. E um bom líder também é aquele que cria outros líderes, que ensina, que forma outros líderes, não apenas seguidores, digamos assim. Que bom. Graciela é do Rio de Janeiro, não é? Sim. Assim, mais ou menos quantas pessoas há lá no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro está para quantas pessoas? 8 milhões. 8 milhões? 10 milhões. 10 milhões. Não sei a bem. população de Portugal. Não, é um pouco menos que São Paulo. São Paulo, capital, é Mais para lá de 10 milhões, sim. É Portugal. Isto para dizer o quê? Que às vezes este tamanho leva a alguns problemas. E esse é um problema. O líder que, não sendo líder, porque já deixa de ser líder se o fizer, faz caixinha, guarda o segredo, não passa a chave e não delega. E não faz outros líderes. E o líder não pode ter medo de outras pessoas à volta dele que liderem. Senão as instituições também não crescem. E a pessoa tem que ter essa capacidade. É uma boa fórmula até de nós assistirmos e de percebermos se aquela pessoa é um bom líder. É nos últimos 10 anos, quantas pessoas é que trabalharam com ele e que foram, e que criaram, e que desenvolveram o seu projeto. Graciela, vou fazer uma confissão aqui. Graciela não sabe, eu sou esse microempresário. Eu neste momento tenho uma parceria com algumas empresas, com as quais eu me associo, mas eu sou esse trabalhador independente. E eu tenho orgulho. Na minha vida, como profissional independente, eu já ajudei a lançar muitas pessoas, muitos projetos. Fico muito feliz. Sim. E às vezes é no anonimato, porque faz parte. Penso nos nomes, e isso dá muito prazer. E serão sempre poucos, mas eu gosto sempre de fazer isso. Não é ajudar, é dar ferramentas também aos outros para eles poderem crescer. Fico muito feliz. E além, assim, de contabilizar, digamos assim, quantos outros líderes formou, há outros parâmetros para saber se realmente estou sendo um bom líder? Pronto, é assim. Por exemplo, nem sempre os resultados são um parâmetro. Por exemplo, imaginem que um líder é líder de uma equipa de vendas e quem está acima desse líder joga uma meta. Ele tem que bater essa meta. Mas imaginem que essa pessoa que joga essa meta, ou porque não está em Portugal, ou porque tem uma meta extremamente agressiva, ela coloca aquilo lá para patamares que são inatingíveis, ou porque o mercado isso não permite. E esse líder pode ter feito tudo bem, mas o resultado, que era aquela meta, não foi atingido. Então esse nem sempre é um parâmetro. Então, um parâmetro que eu gosto de apreciar é aquilo que se chama o ambiente emocional da empresa. E, obviamente, que eu não fiz nenhum estudo científico, mas aqui, por exemplo, nota-se um bom ambiente. Desde a primeira pessoa que me recebeu, à segunda, à terceira. Este ambiente, isso diz-me muito. E nas empresas, esse é um bom parâmetro. Quantos líderes é que ele criou e que ambiente é que está na empresa? No caso das formações de professores, volto a dizer, não é científico. Eu digo assim, a vossa diretora, eu estou a ver a cara dos professores, que reflexo é que aquilo tem ali. Então é esse ambiente. Eu nas escolas entro numa escola, sinto o ambiente. Numa empresa, entro numa empresa, sinto o ambiente. Sim. Então é esse ambiente. E esse ambiente está ligado ao bem-estar emocional. Imaginem que no limite, aqui o nosso objetivo qual é? É ultrapassar a SIC, não é? As manhãs. Não. Não é? Não é? Não, não. Não é. Mas imaginem que fosse ultrapassar o Baião. Não é nenhum. Não, mas não imaginem que nós tivéssemos um objetivo desses da audiência. Mesmo que não tivéssemos atingido a audiência, o importante é este ambiente. Até porque senão, veja como é que era perverso. Não, aqui mede-se o valor é pela audiência. Pessoas que acabam por ter sucesso, entre aspas, por péssimas razões. Então essa é uma boa maneira de vermos os líderes. É ver se o ambiente é um bom ambiente. Emocionalmente, um bom ambiente. Faz sentido? Faz sim. Para ver, a gente vê como a linguagem corporal diz muito, Com né? Com certeza. Volto a dizer. Daquele ambiente. Volto a dizer. Não é, neste momento, não fiz nenhum estudo científico, mas eu sou sensível. Eu vejo as expressões, vejo a linguagem corporal, vejo como é que as pessoas falam. E eu acho que isso é um sinónimo de uma boa liderança. É quando as pessoas se sentem bem, mesmo que não atinjam resultados. Olha, eventualmente, nas empresas hoje,
nem sempre há dinheiro para pagar bem. E há empresas que funcionam. Sim, Um problema grave que as empresas têm hoje, reter o talento. Aqui as Manhãs Vivas vão ter, a Manhã Viva vai ter esse problema consigo. Quando as outras grandes marcas, os players do mercado, virem a Graciela, reter talento está difícil nas empresas. Então, como é que eu vou reter talento se eu não tenho dinheiro para lhes dar? Como é que eu vou reter talento se, por exemplo, lá fora estão a pagar mais? Eu tenho que reter talento criando um bem-estar emocional. E ultrapassando algum preconceito de pensar que bem-estar emocional é uma coisa de sumenos. Não é. É uma das mais importantes coisas que existem na nossa vida. É nós sentirmos bem, nomeadamente onde trabalhamos, dado que passamos lá horas e horas. Que mensagem final deixaria para os líderes, seja na sua família, no mundo corporativo, social, para que, né, se mantenham nessa coerência, nos bons hábitos de vida, e assim, sempre se autoavaliando para poder sempre também liderar bem? Perfeito. Então, que bom que usou essa expressão. Eu penso que era uma boa mensagem final. Como é que disse? Auto o quê? Avaliação. Adoro. Autoavaliação. Neste mundo apressado, corrido, de notificações, de telemóveis, de guerra pelas audiências, de luta pela atenção, as pessoas que parem um bocadinho e que se avaliem, que respirem fundo, autoconsciência. O mundo está a precisar de líderes. O mundo não está a precisar de mais pessoas a fazerem caricaturas dos maus líderes que existem aí, nem a falar mal dos maus líderes que existem aí, nem a dizer sempre mal dos mesmos líderes que existem aí. O mundo está a precisar é que as outras pessoas que aí estão saiam do sofá, criem uma empresa ou peguem nessa empresa, levem-na para outro patamar, ou saia do sofá e arranja a sua árvore de Natal, liderança em casa. O mundo está a precisar de pessoas que inspirem os outros. E cada um de nós pode fazer isso. Senão nós tornamos-nos pessoas fechadas, só para dentro, e não damos nada. Ainda por cima estamos aqui na presença de uma imagem que nos lembra exatamente o contrário. Uma pessoa que viveu e que morreu para dar e para os outros. E é um bocadinho isso que nós temos que ser. É fazermos no nosso dia-a-dia isso. E para isso precisamos essa autoconsciência, essa autoavaliação. Muito bom. Muito obrigada pela sua presença, professor. Eu é que agradeço, Graciela. Alfredo Leite, também a todos que nos acompanham. A todos que nos acompanham. E fica essa mensagem, né? O exemplo maior de serviço, de liderança, Jesus Cristo, que nasceu pequeno, frágil, mas foi aquele que serviu e que nos motiva e que transforma a nossa vida. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.